Boa noite, irmãos. Ainda se acostumando um pouquinho com isso, né? De esperar o pessoal ouvir a gente, vocês aqui olhando para mim, tudo para se acostumar. É muito bom estar aqui com vocês, nessa nova rotina, né? Ainda para mim é um pouco estranho ver todo mundo, a gente que é uma igreja gosta de estar tão pertinho e se abraçar e quase praticamente ficar junto, mas é muito bom estar aqui, ver vocês, ver os irmãos, estava com bastante saudades. E é muito bom estarmos aqui. Vamos orar, né, para começar nosso culto. Pai querido, quero te agradecer, Deus, por mais um dia de vida que o Senhor nos deu, por estarmos aqui. Obrigada, Pai, pela vida de cada um aqui presente, por tudo que o Senhor tem feito, pela saúde que o Senhor tem dado, Deus, porque o Senhor tem suprido, Deus, a vida de cada um. E, Pai, pedimos por esse culto, para que nosso coração esteja aberto a Deus, não só para pedir, como também para agradecer a Deus por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus, amém. Vamos então ficar de pé e louvar o Senhor. Eu gostaria de compartilhar uns versículos com vocês. Está lá em Salmos 33, capítulo 20. Nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como a ti a nossa esperança. Então, nesse momento de tantos sentimentos, às vezes ruins, tantas coisas ruins, às vezes se sobressaltam, né, nas notícias ruins que chegam para nós, que a gente possa lembrar que a nossa esperança está no Senhor e que o amor dele está sobre nós. E é por causa do amor dele que estamos aqui reunidos. Então, vamos, né, celebrar o fato de que podemos estar aqui na presença de Jesus. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome
estamos nós aqui só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. A próxima música que vamos cantar fala sobre a segurança que nós temos em depender do Pai. Né, como eu falei, tem muitas coisas ruins que acabam emergindo no nosso meio, né, no geral. Muita raiva, muito ódio, muita tristeza, muito medo. E parece que quanto mais a gente tem medo, mais a gente se apega às coisas do mundo, né? A segurança da nossa casa, a segurança do dinheiro, a segurança de relacionamentos com pessoas. Isso acaba nos deixando com mais medo, porque tudo isso é incerto. Mas quando nós dependemos de Deus, em vez de depender das coisas do mundo, não há nem motivos para termos medo. Pois é Ele quem nos cuida, é Ele quem nos guarda. E eu tenho certeza que cada um de vocês aqui tem já uma história para contar esse ano de como Deus está guardando. Então, né, convido você a louvar a Deus nessa última música de não importa onde a gente esteja, não importa o que estejamos fazendo, Deus está conosco. E não há melhor lugar no mundo para estar do que pertinho do nosso Pai. Não existe um lugar melhor do que os braços do meu Pai. Não há nada melhor do que eu ficar perto do meu Pai. Não existe um lugar melhor do que os braços do meu Pai. Não há nada melhor do que eu ficar perto do meu Pai. Aonde eu for, eu sei que bem perto de mim Ele está. Pra sempre eu sentirei seu amor derramar em mim. Não existe um lugar melhor do que os braços do meu Pai. Não há nada melhor do que eu ficar perto do meu Pai. Aonde eu for, eu sei que bem perto de mim Ele está. Pra sempre eu sentirei seu amor derramar
para sempre eu sentirei seu amor derramar em mim. Não existe um lugar melhor do que os braços do meu Pai. Não há nada melhor do que eu ficar perto do meu Pai. Obrigada, Senhor, por essa certeza que nós temos, ó Deus, de que seu amor dura para sempre, Pai. E de que o Senhor está conosco todos os dias, ó Deus. Essa certeza, Pai, é que nos leva para frente, é que nos leva a viver o dia a dia, Pai. Porque sem o Senhor, Deus, nós não somos nada, Pai. Muito obrigada, Deus, pelo seu amor, pela sua graça e sua misericórdia em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem sentar. Boa noite aos irmãos, boa noite àqueles que estão nos assistindo pela internet. Quero saudar a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Deus, em um momento, escolheu um homem e para tornar esse homem um grande povo. E o nome desse homem era Abrão, que depois ele chamou de Abraão. Deus escolheu esse homem e prometeu para ele um filho. E através desse filho, essas pessoas iam começar a se multiplicar, e seriam tão grandes quanto os grãos de areia da praia e como as estrelas dos céus. E todos os povos, através desse povo, teriam a possibilidade e a chance de enxergar o Deus verdadeiro. Quem é o Deus verdadeiro? Abraão teve um filho chamado Isaque, que teve um filho chamado Jacó, que gerou as 12 tribos de Israel, que José levou para o Egito. E Moisés depois tirou do Egito, caminhou com eles no deserto. E agora Josué conduz esse povo para tomar posse da terra prometida, que Deus havia prometido. E nós vamos abrir as nossas Bíblias em Josué, capítulo 2, e vamos ler os primeiros 3 versos. Josué capítulo 2, do verso 1 ao 3. Enviou José, filho de Num, 2 homens desde Sitim, a espiar secretamente, dizendo: andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Então deu-se a notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que essa noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel, para espiar a terra. Pelo que ouviu o rei de Jericó a Raabe, dizendo, enviou o rei de Jericó a Raabe, dizendo: tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Então aqui surge uma personagem chamada Raabe, uma prostituta, em que esses 2 homens, conforme o texto diz, foram lá na casa dela e lá passaram a noite, dormiram lá. Aí algumas pessoas vão dizer assim: poxa, mas tanto lugar, eles foram logo na casa da prostituta. Sabe-se que ali, além de ser usado um lugar de prostituição, era uma espécie de hospedaria. E esses homens foram no lugar certo, porque o local onde você vai conseguir informações é onde vêm as pessoas de fora, onde chegam e ali descontraídamente começam a conversar, muitos embalados pelo uso de álcool, começam a falar demais, então era um bom lugar para obter informações. Só que o que aconteceu é que alguém viu que esses homens eram do povo de Israel e informou isso ao rei. Agora o rei queria que ela trouxesse eles para fora. E aí continua, o texto, versos 4 a 7. Porém aquela mulher tomou ambos aqueles homens e os escondeu e disse: é verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro,
aqueles homens saíram, não sei para onde aqueles homens foram. Ide após eles depressa, porque vós os alcançareis. Porém, ela os tinha feito subir ao telhado e tinha escondido entre as canas do linho, que pusera em ordem sobre o telhado. E foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho do Jordão, até os vales, e fechou-se a porta, havendo saído os que iam após eles. Então aqui ela esconde os homens, e além de esconder, ainda mente. Disse que os homens tinham ido embora, mas eles não tinham ido embora. Eles estavam lá e ela os escondeu. E é estranho para você pensar assim, ela sendo uma pessoa daquele povo, o rei sendo informado que esses homens estavam escondidos lá, ela diz que eles não estavam lá, que eles foram embora. Então ela escondeu, né, os homens, mentiu e ainda pior, deu uma informação falsa, falando que ele viu que eles saíram, se eles corressem, ainda eles poderiam alcançar esses homens. E assim os homens foram atrás deles, mas eles estavam escondidos lá. Qual a intenção dela? Nós vamos pensar, o que ela queria com isso? Por que ela estava mentindo para o seu rei? Né? E aí nós podemos continuar, para saber qual é a intenção dela. Nós vamos ver isso aí no verso 8 em diante. Depois que eles saem, no verso 8 diz assim: e antes que eles dormissem, ela subiu a eles sobre o telhado, lá onde ficavam guardadas as coisas. E disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíes do Egito, e o que fizestes aos dois reis dos amorreus, a Seom e a Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus de cima nos céus e embaixo na terra. Olha só o que ela fala para eles quando ela vai lá conversar com eles. Uma mulher de um povo pagão, que não conhecia o povo de Israel, conhecia de ouvir falar desse povo que Deus tirou do Egito, que andaram pelo deserto, que abriu um mar para eles passarem, e onde os reis tentaram impedir que eles passassem, esses reis perderam os seus reinos, eles morreram, e ela sabia que quando eles chegassem ali, não seria diferente com eles. Mas ela ouviu falar, interessante que ela diz lá no verso 9, eu sei bem que o Senhor deu essa terra a vocês. Então ela ouviu e confiou naquilo. Ela entendeu que aquele Deus daquele povo era um Deus diferente dos deuses que eles tinham lá em Jericó, onde ficava aquela cidade protegida atrás das muralhas. O povo talvez, como a irmã falou aqui, eles colocavam a confiança deles naquela muralha, que eles não poderiam ser atacados, nunca ninguém tinha atacado eles por causa das muralhas. Eles fechavam as portas à noite, ou em momentos de perigo eles trancavam e ficavam protegidos do lado de dentro. Então a segurança deles estava naquela muralha. E essa mulher falou, eu bem sei que o Senhor deu a vocês essa terra, e eu sei o que aconteceu lá, e sei que isso vai acontecer com a gente também. Ela falou, temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho para vocês atravessarem. Ela acreditou nisso, que realmente aconteceu. Sabemos que vocês destruíram o rei dos amorreus. Daí ela fala no verso 9, os moradores da terra estão desmaiados perante vós, cheios de pavor. E no verso 11 ela repete novamente esse pensamento, desmaiou o coração do povo por causa da vossa presença, e em ninguém existe mais ânimo algum. O povo estava desacreditado, não esperava mais nada, só pensando que hora que aquele povo viria atacar e acabaria com eles também. O povo já não acreditava mais que aquela muralha podia protegê-los, embora ali existisse um grande contingente de pessoas que eram de combate, que eram treinadas para combate. Mas o povo já não acreditava mais, porque ouvia falar desse povo, o povo de Israel, e o que Deus fez por esse povo. Para ela era o suficiente. Esse Deus é o Deus de cima nos céus e embaixo na terra. Ela não acreditava mais naqueles deuses fajutos que tinham lá em Jericó.
Em outras palavras, ela quis dizer, o Deus de vocês é um Deus poderoso, o Deus de vocês é um Deus grandão, não é esses deusinhos que nós temos aqui. Verso 11. Porque o Senhor, é interessante o que ela diz, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus de cima nos céus e embaixo na terra. Como é que pode uma mulher pagã, sem conhecer os mandamentos do Senhor, as promessas do Senhor, ela confessar que o Deus de vocês é Deus dos céus, é diferente dos nossos deuses, né? E ela sabia que a ordem de Deus era para tomar posse e era para exterminar todo mundo. E ela vai chegar aonde ela quer, que é mais importante para ela, né? Uma estrangeira reconhece Deus de Israel como o Deus verdadeiro. É o Deus que dá a vitória para o seu povo. Raabe, como prostituta, que diz ali o texto, o texto bíblico é interessante porque ele não esconde, ele não passa a mão na cabeça de ninguém e não esconde os erros de ninguém. Ela, como prostituta, ela conhecia o povo daquela cidade. Ela conhecia a podridão das suas autoridades. Ela conhecia aqueles homens que talvez tinham uma panca de boa pessoa, de boa gente, mas quando iam lá, eles mostravam quem eles realmente eram. Talvez até os religiosos daqueles deuses lá eram promíscuos e ela sabia de tudo isso, e ela não acreditava mais naquele povo, porque pense só, a pessoa ser de uma nação, entrar alguém do povo inimigo para espiar ela e esconder, né? Mas não foi por isso, foi porque ela escutou que aquele Deus era um Deus verdadeiro, um Deus que ela queria acreditar. Com certeza era uma mulher que era desprezada naquela sociedade, uma mulher que chegava em algum lugar, talvez as pessoas saíam quando ela entrava. Era uma mulher que era humilhada perante aquele povo, e ela tinha uma única esperança, na misericórdia desse Deus. Paramos no verso 10, né? Verso 11. Olha o que ela fala para eles. Ela diz assim: agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, que vos fiz beneficência, que vós também fareis beneficências à casa de meu pai, e me dê um sinal certo, de que dareis a vida a meu pai, a minha mãe, e como também aos meus irmãos e irmãs, com tudo o que livrareis as nossas vidas da morte, com tudo o que eles têm, e de que livrareis a nossa vida da morte. Então ela intercede pelos seus pais e pelos seus irmãos. Nós vemos aqui uma mulher que amava a sua família, apesar da sua condição. Ela não imputava a vida que ela vivia, o problema que ela tinha, não colocava culpa nos seus familiares. Mesmo assim, ela amava os familiares a ponto de interceder por eles. Que ela não queria só a salvação para ela, mas também que eles tivessem misericórdia quando eles entrassem ali, para que salvassem a vida do pai, da mãe e dos irmãos e irmãs. Raabe, se nós formos pensar, ela é uma pessoa como nós, gente como a gente. As pessoas falam, não, eu não sou. Mas era uma pessoa que tinha seus problemas, tinha suas lutas, mas era uma pessoa como nós que tem oportunidade de fazer escolhas. E ela, naquele momento, ela fez uma escolha de obedecer ao Deus de Israel e não obedecer o rei de Jericó. Ela entendeu que era mais importante obedecer ao rei de Israel, que era o próprio Deus, o Deus dos céus. Ela escolheu ser fiel ao Deus de Israel. E ela pede, é interessante que ela diz ali no começo, ela fala assim, jurai-me, peço pelo Senhor. Como pode uma pessoa que não é do povo, que não conhece como Deus se revelou, não conhece a lei, não recebeu nada, ela pede e fala assim, jurai-me, peço pelo Senhor, pela casa de meu pai, pela minha mãe, pelos meus irmãos e irmãs. Uma pessoa que ama a família, está preocupada com o bem-estar da sua família, em meio a algo terrível que está prestes a acontecer, que todos estão com medo. O texto diz que as pessoas estavam desmaiadas de pavor. Estavam apavorados, porque elas sabiam o que tinha acontecido em outras duas cidades. Passava o fio da espada em todo mundo, não perdoava ninguém.
pessoas de todas as idades e inclusive os animais, matava tudo. E eles estavam prontos para entrar. O primeiro problema de Josué era pela frente, assim que cruzasse o Jordão, Jericó, uma cidade fortificada com uma muralha, né, que tinha um povo lá que sabia guerrear. Não era simplesmente, eu vou entrar lá porque Deus mandou eu entrar, mas tinha que ter uma estratégia, por isso mandava-se um espia. Interessante quando ela fala para eles que eles foram pelo caminho e tal. Aí agora o que vai acontecer? Nós paramos no verso 16, né? Não, 14. Verso 14. Então aqueles homens responderam: a nossa vida responderá pela vossa até o ponto de morrer, se não denunciardes esse nosso negócio, e será, pois, que dando-nos o Senhor essa terra, usaremos contigo de beneficência e de fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro. E disse-lhes: ide-vos ao monte, para que porventura vós não encontrem os perseguidores. Escondei-vos lá por 3 dias, até que voltem os perseguidores, e depois ide pelo vosso caminho. Então ali nós vemos que ela morava sobre o muro, e uma das janelas da casa dela dava para fora, por onde ela desceu, os espias, que eles pudessem sair dali da cidade. Eu não falei para vocês no começo o tema, né? Eu coloquei aqui o tema: não viva em cima do muro, por causa disso, que ela morava, ela vivia em cima do muro, mas ela vivia lá, mas ela não era feliz. Era uma mulher que sofria. Talvez todos os tipos de abuso, era usada como objeto, não era valorizada, e como se ela não existisse, como se ela fosse um nada para ninguém. Mas agora ela confiou num Deus que fazia coisas grandes, e ela pede, pela misericórdia desse Deus, que a família dela seja salva. E esses homens aceitam o acordo e dizem que vão cuidar dela. Quando o povo invadir, ela não vai ser morta com sua família. Interessante que ela diz no verso 16, né, para eles irem até o monte e ficarem 3 dias lá. Por quê? Ela estava, de certa forma, cuidando da vida deles. Porque quando ela fala assim, vão e fiquem 3 dias no monte, ela sabia que aqueles homens que foram atrás delas não eram alguém qualquer. Ei, você, vão correndo ver se acha esse cara. Com certeza pegaram alguém que era especialista em fazer isso. Como às vezes alguém se perde aí na floresta, o que eles fazem? A pessoa sumiu, desapareceu, não voltou para casa, eles colocam lá uma equipe para procurar. Normalmente é uma equipe de busca e salvamento, ou da polícia militar, do corpo de bombeiro, ou das forças armadas. Vai lá uma equipe, né, seja no mar, é a marinha que vai, mas tem uma equipe treinada para fazer isso. E esses homens, com certeza, eram homens treinados para rastrear. E se eles estivessem no caminho, com certeza eles teriam encontrado. E quando ela fala para eles, vão lá e ficam 3 dias no monte, porque ela sabia que provavelmente quando eles saíam atrás de alguém e não encontravam, depois de um tempo eles voltavam. Normalmente, vamos dizer assim, os parâmetros que tem, né, as regras para busca e salvamento, normalmente é 3 dias. Se você não encontra em 3 dias, você tem que voltar, depois eles vão ver se você vai continuar buscando, se achou um sinal, alguma coisa. Então ela sabia que depois de 3 dias, talvez no 4º dia, esses 2 homens voltariam. E como eles estavam no monte, provavelmente foi o primeiro lugar que esses que foram buscar, os 2, foram. Porque se você está à busca de alguém num lugar que é muito grande e você enxerga o monte, qual que é o primeiro lugar que você vai procurar? Lá no monte, porque se eles não estiverem lá de cima, eu tenho uma visão ampla de qualquer pessoa que estiver lá de cima, eu vou poder visualizar. Então eles subiram. E eles não passariam de novo e subiriam lá, porque não acharam ninguém. Então, lá de cima, os 2 poderiam ter a mesma visão que os espias que foram atrás deles. Quando eles voltaram, eles saíram em segurança para voltar para Josué e informar a ele tudo o que aconteceu. Verso 17. E disseram aqueles homens: desobrigados seremos desse teu juramento, que nos fizesse jurar, se vindo nós à terra, não atares este cordão. Eles deram um cordão vermelho para ela, de escarlata, que eles dizem. E deram um cordão vermelho para que ela colocasse na janela. Se vindo nós à terra e não atares esse cordão de fio de escarlata à janela, por onde nos fizesse descer,
E se não recolhesses em casa contigo o teu pai, a tua mãe, os teus irmãos e a toda a tua família de teu pai, será, pois, que qualquer que sair fora da porta da tua casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça, e nós não teremos culpa. Mas qualquer que estiver contigo na casa, e o seu sangue seja sobre a nossa cabeça, se alguém neles puser a mão. Também, se tu denunciardes esse nosso negócio, seremos desobrigados do teu juramento, que nos fizeste jurar. E ela disse, conforme as vossas palavras, assim seja. Então o despediu e eles foram, e ela atou o cordão de escarlata à janela. Ela confiou no Deus, confiou que deveria proteger aqueles homens, porque se ela entrega os dois, provavelmente eles seriam mortos ali. E lá Josué ia ficar esperando eles voltar, e eles não voltariam nunca. Provavelmente eles mandariam outros dois, até saber o que aconteceu. E em algum momento, da mesma forma, eles invadiriam aquele local. Como você vai ver depois, se você ler o texto e continuar lendo, você vai ver o que aconteceu. As pessoas que colocavam tanta confiança naquela muralha, naquela fortaleza, viram o que aconteceu com ela. Eles não estavam seguros lá. Que está seguro aquele que está com Deus. E olhando para essa mulher, a confiança que ela teve, né? Bem sei porque ouvi falar, eu fico admirado de ver pessoas que dizem que adoram o Senhor, que amam o Senhor, que são cristãs, que estão desesperadas com medo de tudo que estão falando, de tudo que está acontecendo. Que fé é essa? Que nós vemos uma mulher que nem era do povo de Deus, uma mulher pagã, que tem a fé porque ela ouviu falar. Ela não precisou ver os milagres. Aquele povo que estava seguindo viu tudo o que aconteceu. E a maioria deles morreram no deserto, mas viram a nuvem que protegia de dia, a coluna de fogo que esquentava à noite, o pão que desceu do céu, e tantos milagres, a terra se abrindo, engolindo o pessoal que se revoltou lá contra Moisés e Arão. E ela ouviu falar desse povo, e ela falou, esse Deus é o Deus do céu e é Deus na terra, diferente desses outros deuses que estão mostrando para nós. E ela preferiu escolher aquele povo e aquele Deus do que aquele povo onde ela estava vivendo, que não tinha nada. Como eu disse, ela, por viver a vida que vivia, ela entendia a podridão que aquele povo vivia e que não tinha esperança para ela ali. E essa mulher, ela vai aparecer lá em Hebreus 11, no verso 31, lá nos heróis da fé. Quer ver o que vamos falar a respeito dela? Uma mulher prostituta que não era do povo de Deus, e aí em Hebreus aparece o nome dela. Ele fala de várias pessoas, faz uma relação de várias pessoas, de Moisés, um monte de gente aqui, Abraão, Isaac, e aí ele chega no verso 31, pela fé, Raabe, a meretriz, não esconde, né, a condição dela, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Ela está relacionada lá nos heróis da fé. E mais, não parou por aí. A fé dessa mulher, naquele Deus que era dos céus, também nós vamos ver uma menção ao nome dela na genealogia de Jesus, lá em Mateus 1:5. Está escrito assim, e Salmão gerou de Raabe Boaz. O povo chegou lá, matou toda aquela gente, tudo que tinha lá, salvou ela e a família, e ela teve um marido, um homem chamado Salmão do povo de Israel, que casou-se com ela, e eles tiveram um filho chamado Boaz. Boaz gerou de Ruth Obed. Boaz, sabendo que o pai dele tinha casado com uma estrangeira, parece que ele falou assim, o que o meu pai fez é bom, né? E casou com uma estrangeira também, com Ruth, que não era do povo, e gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé, pai de Davi. E da tribo de Davi foram-se 14 gerações até o povo ser levado para o exílio babilônico, e depois mais 14 gerações até chegar em José e Maria, que geraram Jesus. Essa mulher faz parte da linhagem de Jesus. Duas estrangeiras, né? E ela, a Raabe, a prostituta, está ali na lista dos heróis da fé. Então, não importa a tua condição, não importa o que as pessoas pensam a teu respeito, o que as pessoas falam a teu respeito. O que importa é a fé que você tem no Senhor,
no Salvador. Não é a tua condição que vai dizer se Deus vai te salvar ou não. É a fé naquele que tem poder para te salvar. E no verso 24, quando eles foram a Josué, ela voltando lá em Josué, verso 2, verso 24, diz assim: e disseram a Josué: certamente o Senhor tem dado toda essa terra em nossas mãos, pois até todos os moradores estão desmaiados diante de nós. Então você imagina, você está em guerra com uma outra nação, e aí vai alguém lá e vê que está todo mundo morrendo de medo, apavorado, desmaiado, sem ânimo, e você volta. Então aquilo que Josué pediu para que eles fossem fazer, sondar, eles fizeram e trouxeram uma mensagem boa. O povo lá está desmaiado, nós só temos que entrar. Só tinha pela frente a questão da muralha, que depois vocês vão ler em casa, continuar, você vai ver o que aconteceu com a muralha deles. E salvou-se daquele povo somente a prostituta Raabe, o pai, a mãe, os irmãos e as irmãs, e ela recebeu do Senhor um homem, agora ela tinha um marido, né? E ela foi aprendendo. Tem uma coisa nesse texto que as pessoas sempre falam: mas ela mentiu, então pode mentir, né? Porque ela mentiu, falou que eles não estavam lá, e daí falou que eles foram por outro caminho. Você tem que entender uma coisa: ela era o quê? Uma prostituta. Para ela era normal mentir. Certo? Chegavam os homens lá e elas falavam assim: nossa, você é o homem mais maravilhoso desse mundo. E eles acreditavam. Ela vivia talvez num mundo de mentira. Então para ela era normal. Ela não era do povo de Deus. Ela não conhecia a lei de Deus. O que ela disse: bem sei que... Ela ouviu falar de Deus, mas ela não passou com o povo tudo que o povo passou. Ela era uma pessoa, como hoje a gente vê, aquelas pessoas que se entregam a Jesus, estão no início da fé, da caminhada cristã. Às vezes as pessoas falam palavrão, fazem coisa errada, entendem errado, e volta e meia você tem que ficar: irmão, não é assim, tal, porque leva um tempo, é um processo de que a pessoa vai se convencendo que tem coisas que ela tem que deixar, tem costumes que ela tem que deixar de lado, maneira de falar que ela não deve falar daquela forma. Então leva um tempo. Então é interessante que diz assim: existem certas maneiras de agir e o motivo por que você age. E diz que existem 4 maneiras que as pessoas agem. Agem certo pelo motivo errado, agem errado pelo motivo errado, agem certo pelo motivo certo e agem errado pelo motivo certo. No caso da Raabe, ela agiu errado, mentindo, mas pelo motivo certo, para salvar a vida daqueles homens. Mas isso não quer dizer que deve se fazer isso, mas ela não conhecia a Deus ainda, então ela tinha problemas, mas ela veio para Deus do jeito que ela estava. As pessoas às vezes pensam assim: não, eu vou para Deus quando eu melhorar, eu tiver uma condição de vida melhor, ou eu conhecer melhor a palavra, eu consertar as coisas que eu tenho feito de errado. Sabe o que vai acontecer? Nunca essa pessoa vai vir para Deus. Você tem que vir do jeito que você está. Ela vem do jeito que ela estava, mas acreditando: eu sei bem que esse Deus tem feito, e eu sei que Ele deu essa terra a vocês. Ela entendia mais que todo mundo daquela nação. Talvez nem o rei de Jericó entendia como ela entendia. Ela está lá com o seu nome na galeria dos heróis da fé, está na genealogia de Jesus, e ela deixou de morar em cima do muro. Então, se você está em cima do muro por alguma coisa, por algum motivo, saia de cima do muro. Você tem que se posicionar, você tem que escolher um lado. Não adianta ficar em cima do muro, porque você sabe o que Jesus falou na sua palavra. A palavra diz que aqueles que não são mornos, não são quentes nem frios, mas são mornos, serão vomitados da boca do Senhor. Não dá para ficar em cima do muro. E a conclusão é: não aceite viver em cima do muro. Escolha o lado que transformará a sua história. Ela escolheu algo que transformou a história de vida dela. E ela fez parte da história do povo de Israel, e o nome dela está aqui. E Deus não esconde o que ela era, mas ela deixou de ser. E outra coisa que nós temos, que é um conselho que fica para nós hoje, olhando para essa palavra, é para que nós também não fiquemos desmaiando de medo, como aquele povo estava. Porque Deus tem poder para proteger você e a sua família, assim como protegeu a dela.
Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E também está escrito: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Vamos seguir o exemplo de Raabe. Vamos confiar naquele que tem poder para mudar a nossa história. Deus abençoe a todos vocês. Amém. E Deus seja louvado. Pois essa palavra, né, que não precisamos ter medo, né, podemos, né, a música final vai combinar bem com a palavra. Nós, por causa de Jesus, da sua morte, podemos, né, ficar calmos, serenos e tranquilos, porque é Ele que cuida da nossa vida. Por Ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por Ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levando a cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por Ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levada à cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por Ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus. Vamos ter agora um momento de oração. Pastor Lucas. Boa noite, irmãos. Você que está presente aqui pode se assentar. 1 Pedro 2:10 diz assim, ó: vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinha alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Raabe era do povo de Deus? Ruth? Quantos outros personagens? Mas na misericórdia de Deus, dentro do planejamento de Deus, essas pessoas entraram na genealogia de Jesus. E em Cristo, eu e você também entramos na genealogia de Cristo. Nós somos filhos de Deus. Isso deveria fazer pulsar seu coração gratidão e alegria. A maior riqueza que nós temos, que nós somos do povo de Deus. Com o preço que Jesus Cristo pagou no Calvário, agora nós somos povo pelo sangue dele. Amém? Uma palavra para você. Agora nós vamos orar, nós temos uma lista aqui, ó. Os irmãos também entregaram a lista deles. Espera só um pouquinho, irmãos, o programa ao vivo tem essa coisa. É muito detalhe. Nós temos alguns pedidos que nós recebemos dos irmãos que estão online conosco. E nós vamos orar nesse momento, aí na sua casa, aqui na igreja, abaixe sua cabeça. Vamos ter um tempo de oração, como a gente tem falado todas as reuniões de oração. Acabando aqui o culto,
tenha um tempo de oração na sua casa. Você aí que está em casa, leia a palavra de Deus, encha seu coração da palavra de Deus. Pai Santo, Pai de amor, o maior motivo que nós temos para te louvar nessa noite é porque o Senhor é um Deus maravilhoso, bondoso, zeloso, misericordioso. Ó Pai, obrigado pela obra redentora, Pai, em Cristo Jesus. Agora nós somos povo, Pai. Obrigado, Senhor Deus. E como povo, nós queremos te louvar e te exaltar, porque o Senhor é o nosso Deus, é o Senhor que cuida de nós. Pai Santo, nesse momento queremos orar pela saúde da Mislaine, Senhor Deus, está passando por uma enfermidade. Da mesma forma, o pai da Adriana também tem enfrentado uma enfermidade. Nós não sabemos, mas o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor está no controle das nossas vidas, Pai. E queremos, Pai, interceder, confiados em Ti, que o Senhor tem o melhor, Pai, para essas vidas, Pai. Junto com a Marta, Pai, nós queremos agradecer pela vida, pela liberdade que temos de ouvir a Tua palavra. É verdade. Estamos aqui, nesse templo, nossos amados irmãos que estão em casa, estão podendo cantar, louvar o Teu nome, Pai. Obrigado por essa liberdade que o Senhor nos concede. Ó Deus, que possamos valorizá-la, Senhor Deus, para Te adorar e Te exaltar. Ó Deus, obrigado também. Queremos agradecer junto com a Sandrinha. Eu louvo a Deus pelo recurso que o Senhor está nos proporcionando agora. De podemos estar no templo, como domingo, celebrando a ceia, os irmãos que não puderam estar, nas suas casas também celebrando. Isso é misericórdia do Senhor, Pai. Nós estamos servindo ao Senhor com aquilo que o Senhor tem nos dado. E é uma alegria, Pai. E junto com a dama, Pai, nós queremos agradecer também pela chuva. Verdade, Pai. Temos passado um período também de estiagem aqui em Curitiba. Obrigado, Senhor Deus. O Senhor é o Senhor dos detalhes. O Senhor está mandando a chuva mansa, aquela que a terra absorve, Pai. O Senhor é tremendo, Pai. O Senhor sabe cuidar muito bem de nós, Pai. Louvado seja o Teu nome. Também, Pai, os irmãos pedem, Pai, pela vida dos pastores e líderes da nossa igreja. É verdade, Pai. É uma grande responsabilidade que nós temos de servir ao Senhor. Mas tenha misericórdia, Pai, de nós, porque nós somos homens e falhos. E se o Senhor não estiver conosco, nós estamos perdidos, Pai. Mas não quero só pedir por nós, da nossa igreja, mas todos os pastores e líderes, Pai. Onde estiverem, Pai, por toda parte desse mundo, que eles possam ser fiéis, Pai. Homens dedicados à palavra, homens que tenham comunhão com o Senhor, homens que amam o Teu povo, Senhor Deus. Porque o Senhor é o bom pastor. O Senhor é o nosso supremo pastor. Então nos ajude nessa difícil e árdua tarefa. Pedimos pela família, nossa família, pela família da tia Vera. Eles estão sentindo ainda a dor, Pai. Está difícil, pois eles já não têm o pai e a mãe. Mas eles têm o supremo Pai, que é o Senhor, Pai. Conforte os corações, Pai. O Senhor é Deus. E o Senhor pode fazer isso através do Teu Santo Espírito, Pai. Tenha misericórdia, Senhor Deus. Também queremos lembrar pela família do Joso, família. O Senhor esteja abençoando a vida deles, Senhor Deus, trabalho. Ó Deus, que não falte, Pai. O Senhor possa estar sustentando a casa deles, Senhor Deus. Ele, Pai, como outros irmãos da nossa igreja, são empresários, estão passando um momento difícil, Pai. Mas é o Senhor, Pai, que guarda o empresário, que guarda o empregado, que guarda, Pai, a todos. É o Senhor que dá o sustento. É o Senhor que dá o pão de cada dia. Então, Pai, que não falte na família de ninguém, Pai.
Que eles possam celebrar, Pai, o cuidado do Senhor sobre a vida deles, Pai. Pedimos, Pai, pela família do Alivino, que o Senhor esteja abençoando a família dele, guardando, Senhor Deus, sustentando todos os seus filhos, que não falte, Pai, nada do Senhor. Cuidado, amparo. Ó Deus, tenha misericórdia, Senhor Deus. A Emily pede, Pai, da vida espiritual, renovo, Senhor Deus. Quantos irmãos nesse momento, Pai, se encontram fracos, Pai, às vezes na fé, desanimados. Ó Deus, que Tua graça, que é abundante, possa alcançar essas vidas, Senhor Deus. Renovando, avivando essas vidas, Senhor Deus. Ela também pede pela vida da família dela, principalmente da sua irmã. O Senhor cuide da vida dela, Senhor Deus. O Senhor dê sabedoria. E que principalmente ela possa entregar a vida ao Senhor, Pai. E viver uma nova vida, Pai. O Cláudio, Pai, também pede pela sua mãe, saúde. Ó Deus, tenha misericórdia da sua vida, Pai. Ela já é idosa, Senhor Deus, mas que o Senhor continue amparando ela, sustentando, Senhor Deus. Ele também pede pelo trabalho dele, que volte ao normal. Ó Deus, o sofrimento desses amados irmãos é o nosso também. Toda a sociedade tem passado um impacto muito grande, mas que o Senhor, Pai, possa estar suprindo as necessidades e não falte nada a ninguém, Senhor Deus. Mas Ele também é grato, Pai, pelo que o Senhor tem dado, nada tem faltado à sua família. Bem como o Alisson também agradece pelo sustento, não tem faltado o pão de cada dia, o teu amor, o teu carinho. Ele pede, Pai, por um trabalho, que o Senhor possa, na sua infinita graça e misericórdia, um trabalho que possa suprir as suas necessidades, Senhor Deus. Também Ele pede pela conversão do Rodrigo e Ricardo, Senhor Deus. Use a vida do Alisson, da Cris, na ministração da Tua Palavra, Pai, nessas vidas, Senhor Deus. A vida desses jovens, Pai. Nesse momento também a gente quer interceder pelos nossos adolescentes da nossa igreja, Pai. Tenha misericórdia, Pai. Aqueles que estão distantes, Pai, possam voltar ao Senhor, Pai. Possam ter um encontro genuíno com o Senhor, Pai. Pedimos pelos juniores, pedimos pelos idosos, pedimos pelos adultos, Pai, as crianças. Ó Deus, guarde a vida do Teu povo, Senhor Deus. A Juliana também agradece, Pai, pelo cuidado do Senhor. Realmente, Senhor Deus, eu posso perceber dia após dia a Tua graça sendo derramada sobre a minha vida, na vida dos meus irmãos. Muitas vezes a gente espera coisas grandiosas, espetaculares, mas o Senhor não deixa faltar nada, Pai. Obrigado, Senhor Deus, pelo cuidado, o zelo. Dá o conforto ao coração da Rosimara, Pai, que perdeu sua avó no dia de hoje. Tenha misericórdia, Pai. É alguém que está precisando, Pai, do Teu consolo. Também pedimos, Pai, pelos negócios, Pai, que a Juliana e da Cleia, Pai, que elas estão trabalhando juntas, Senhor Deus, que o Senhor possa abençoar. É formas diferentes, Pai, a gente tem percebido na vida do Teu povo. Pessoas que tinham uma profissão estão se desenvolvendo de outra maneira. Porque o Senhor nos criou com capacidade, Senhor Deus. Que esses irmãos possam usar dessas capacidades com a sabedoria que vem de Ti para estar trabalhando, Pai. Então abençoe o Teu povo, Pai. A Cleia pede por saúde.
pede pela sua família, principalmente pela conversão do seu marido, Senhor Deus. Que o Senhor possa estar fazendo uma obra naquela vida, Senhor Deus. Abençoe Eduardo também, guarde a vida dele, seja sustentando ele, Pai. Nesse momento também, Pai, queremos agradecer, porque mesmo diante dessa pandemia, o teu povo pôde estar aqui nessa quarta-feira, mesmo que chuvosa, para te adorar, Senhor Deus, para orar, cantar, ouvir a tua palavra. Obrigado, Pai, pela vida de cada irmão que está aqui. É cuidado do Senhor, Pai. Obrigado, Senhor Deus. A Cláudia também agradece pelo cuidado da sua família. Também agradece a chegada de João, na casa do Dinho e da Leandra, uma bênção do Senhor, Pai. Obrigado, Senhor Deus. São vários motivos para nós agradecer. Mas nos ajude, Pai, a não desviarmos do foco, Pai, que é o Senhor. Dá bom ânimo ao teu povo. Dá encorajamento, Senhor Deus. Guarde aqueles, Pai, da nossa igreja que trabalham na área da saúde, Pai. Proteja suas famílias. Pedimos por todos, Pai. Os profissionais de saúde, Pai, que estão enfrentando muitas vezes horas e horas, Pai, sem descanso. Guarde a vida deles, Senhor Deus. Guarde a vida, Pai, de cada pessoa, Pai. E agora, Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as consolações do teu Santo Espírito estejam com o teu povo, hoje, para todo sempre. Amém. Amém? Que Deus os abençoe. Que vocês tenham uma ótima noite, guardados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe.